peço a vocês que, por gentileza, abram comigo a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 25 ao 31. Hoje, com a graça do nosso Deus, concluiremos o 14º capítulo profundo. Logo entraremos no 15º, que também traz verdades profundas. Com a Bíblia aberta, diz assim a palavra do Senhor. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Feche teus olhos. Soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador desta igreja, essa igreja que foi comprada com o teu precioso sangue e é nutrida, alimentada e sustentada pela tua palavra, por teu Santo Espírito que habita em nós. E nesse exato momento nós estamos diante dessa palavra que alimenta as nossas almas, dessa palavra que nos nutre espiritualmente, que nos dá diretrizes, que consola o nosso coração. Então, diante desta palavra, diante do Santo Espírito, é que nós lhe imploramos. Socorre-nos nesse momento. Ilumine a nossa mente. Ilumine o nosso coração. Nos ajude a perceber o quanto o Senhor é o nosso Consolador. O quanto o Senhor é o Deus que deu a sua paz para nós. E hoje nós temos essa paz habitando em nós. É verdade que passamos por momentos difíceis, tribulações nesse mundo, mas nós somos lembrados pela Tua palavra que nós recebemos do Senhor a paz que excede todo entendimento. Então, Senhor, nesse momento em que estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, fale mais uma vez aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Amém. Pode tomar seu assento. Meus irmãos, hoje, com a graça do nosso Deus, nós concluiremos, como eu disse, esse 14º capítulo. E esse 14º capítulo, ele é marcado por consolo. O Senhor Jesus, basicamente, está aqui consolando os seus discípulos. Nós temos percebido que no capítulo anterior, no capítulo 13, o Senhor reforçou uma mensagem que ele já estava dando aos seus discípulos anteriormente. A mensagem de que ele precisa partir, de que ele precisa voltar para o Pai, de que a sua hora está chegando. Nós sabemos que Jesus está com os seus discípulos ali no cenáculo, celebrando a Páscoa judaica. E naquele momento também o Senhor Jesus anunciou que há um traidor no meio deles. Nós sabemos que é Judas Iscariotes. O Senhor também anunciou que Pedro vai negar Jesus 3 vezes, além, claro, de reforçar mais uma vez a ideia de que ele em breve vai morrer, de que em breve ele vai partir. E isso assolou o coração dos discípulos que ficaram preocupados, angustiados e o coração turbado. Afinal, o Mestre vai embora. Afinal, o nosso Senhor vai embora. Afinal, o Messias está partindo sem assumir o seu reino. Como isso é possível? Então, por tudo isso e principalmente pela ideia de que Jesus vai embora, os discípulos então estão perturbados, estão aterrorizados, eles estão com medo. Se você olhar aí no versículo 27, Jesus disse, não tenham medo. Eles estão com medo. Judas logo está vindo com os oficiais do templo para prender Jesus. Ele está a caminho, ao que tudo indica. Eles estão aterrorizados. O que será que vai acontecer? Então o Senhor Jesus se põe a consolar os seus discípulos, a acalmar o coração deles. Meus irmãos, nós precisamos de consolo o tempo todo. O tempo todo nós precisamos do consolo do Senhor para as nossas almas, para o nosso coração.
Nós somos como esses discípulos, temos medo, ficamos aterrorizados, assustados, preocupados. Então o consolo que os discípulos receberam é o consolo que também nós recebemos de Deus, através de promessas que Ele faz. Hoje nós vamos olhar para o nosso texto e vamos encontrar aqui 4 verdades que consolam. Nós vimos no sermão passado que para consolar os seus discípulos, Jesus apresentou a eles 6 promessas consoladoras. Nós vimos que Jesus disse que eles fariam obras maiores, que eles teriam suas orações atendidas, que eles não ficariam órfãos, que Jesus enviaria o Espírito Santo, que eles iriam encontrar com o Senhor em breve, que eles iriam entender a unidade que há entre eles e Jesus, e por fim, que eles seriam amados pelo Pai. E hoje, no nosso texto, nós continuaremos essa sessão de consolo e vamos encontrar então essas 4 verdades que consolam. A primeira verdade que eu quero apresentar a vocês, na verdade a gente já aprendeu ela na semana passada, onde o Senhor Jesus prometeu aos discípulos que eles não ficariam órfãos. E a maneira deles não ficarem órfãos era através do Espírito Santo, que é igual a Jesus em natureza, que é um consolador igual a Jesus, então o consolador seria enviado de forma que eles não ficariam só. Teriam um outro consolador. Então Jesus prometeu isso a eles, e no nosso texto nós vamos ver essa mesma promessa aqui, essa mesma verdade. Jesus vai apresentar a nós 2 características ou 2 qualidades desse consolador, daquele que consola. Quais são as características? A primeira característica do Espírito Santo que consola o coração dos discípulos é que ele ensinará os discípulos todas as coisas. Veja aí o texto. Tendo dito, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. O que é que Jesus tem dito aos discípulos? O que é isso aqui? Tudo isso tenho dito. Evidentemente se refere ao contexto, aquela reunião ali nesse cenáculo. Mas não só isso. Tudo isso se refere também a todos os ensinos que Jesus deu aos seus discípulos. Eu tenho ensinado vocês o tempo todo. Afinal, Jesus é mestre. Não é assim que eles chamavam Jesus? O mestre é aquele que ensina. Eu tenho ensinado tudo isso a vocês. Mas agora eu tenho que ir. Mas o texto diz aí, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Agora, o que são todas as coisas? O que é que Jesus vai ensinar aos discípulos? Todas as coisas, todo o conhecimento do mundo? É evidente que não. Todas as coisas é uma referência a tudo aquilo que Jesus não pôde ensinar para eles. Jesus não ensinou tudo para os seus discípulos nesses 3 anos. Porque eles não podiam suportar ainda. Eles não podiam entender. Se você correr lá para o capítulo 16, no versículo 12, olha o que Jesus vai dizer para os discípulos nessa mesma noite. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Por conta ainda da deficiência dos discípulos de entender, de compreender as coisas, Jesus então não pôde ensinar tudo para eles. Mas Jesus está prometendo agora que ele vai enviar alguém que vai ensinar todas as coisas que Jesus não pôde ensinar. Meus irmãos, essas palavras são consoladoras para os discípulos. Afinal, eles vão perder o seu mestre, eles ficarão sem o seu mestre, e o que eles farão agora? Onde eles encontrarão um mestre da mesma categoria que Jesus? Não tem. Ninguém falou como Jesus, ninguém ensinou como Jesus, e aí eles largaram tudo o que tinha para seguir esse mestre, como era comum naquela época. E agora esse mestre vai morrer? E agora? Quem poderá nos ensinar? Quem vai nos ensinar o que precisamos saber? Aprendemos apenas 3 anos com Jesus, e ainda não sabemos tudo. Mas Jesus está consolando os seus discípulos, dizendo, ei, fique calmo. Eu vou enviar a vocês o mestre. Alguém que vai ensinar a vocês todas as coisas. Todas as coisas. Ele vai ensinar para vocês todas as coisas que eu não ensinei para vocês. Como a gente viu, eles não podiam suportar certas verdades naquele momento. Quando nós olhamos para Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao 13, mas só a primeira sentença, Paulo diz assim, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito.
Meus irmãos, quando nós olhamos para os discípulos, esses discípulos de Jesus, e depois nós adicionamos Paulo mais para frente, nós percebemos que aqueles discípulos que não haviam aprendido tudo, de repente, depois do Pentecostes, escrevem cartas fantásticas como essa que nós estamos estudando. Nós percebemos sabedoria, instrução, teologia profunda nos escritos desses aqui, que não podiam suportar certas verdades, e agora eles são aqueles que estão registrando verdades profundas. Isso aconteceu porque Jesus, de fato, cumpriu a sua promessa. Ele enviou o conselheiro, o mestre Espírito Santo, e o Espírito Santo ensinou tudo aquilo que eles precisavam aprender. Absolutamente tudo. E aí você está se perguntando, e o apóstolo Paulo? Como o apóstolo Paulo se encaixa aqui? Os discípulos ficaram 3 anos com Jesus, aprendendo aos pés de Jesus. Paulo não. Paulo foi chamado depois da ressurreição de Jesus, lá no caminho de Damasco, não é verdade? Mas se você olhar para a carta de Paulo aos irmãos da Galácia, lá em Gálatas, Paulo vai dizer que depois da sua conversão, ele não subiu para Jerusalém para estar com os outros apóstolos, ou superapóstolos. Antes ele foi para a Arábia, e lá ficou 3 anos recebendo revelação de Jesus Cristo. Ele também recebeu instrução. Ele também recebeu informações que ele precisava receber. Os discípulos são aqueles que escreveram o Novo Testamento e eles fizeram isso através da revelação, porque o Espírito Santo comunicou as verdades aos corações deles. Deu instruções mais profundas do que as instruções que Jesus havia dado, porque Jesus não pôde se aprofundar muito por conta da incapacidade deles. Mas agora, depois que o Espírito Santo veio, lá no dia de Pentecostes, agora o Espírito Santo, depois que eles viram Jesus ressurreto, tudo mudou, é claro. Agora o Espírito Santo então começa a instruí-los, a ensiná-los, e hoje nós temos o Novo Testamento nas nossas mãos, que foi escrito por homens simples, mas ensinados não só por Jesus, mas também pelo Espírito Santo. É verdade que essa promessa aqui, ela se cumpriu na vida dos apóstolos, dos discípulos. O Espírito Santo, de fato, ensinou as doutrinas que temos hoje para eles. Mas, de alguma forma, isso também se aplica a nós. Não no sentido de que nós vamos receber revelações novas para escrever a palavra de Deus. Isso é besteira, isso é coisa de herege. Isso não se encaixa muito bem aqui. Mas nós sim precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Mas não nos ajudar através de revelação. Paulo, Pedro, João e todos os apóstolos receberam revelação de Deus para compor, para escrever esse livro que você tem em suas mãos. Nós não precisamos de revelação. Já foi revelado. O que é que nós pedimos a Deus, ao Santo Espírito, então? Nós pedimos por iluminação. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para entender aquilo que já foi revelado. Por isso, em minhas orações antes do sermão, eu nunca peço a Deus que nos revele alguma coisa aqui, porque já foi revelado. Eu sempre oro pedindo a Deus, ilumina-nos, ilumine a nossa mente, nos faça entender as verdades que já foram reveladas a nós. E é isso que nós devemos fazer. Eu lembro quando o Enzo nasceu, em 2014, eu aproveitei a oportunidade para ler um livro que eu acabara de comprar. Um livro chamado Foco no Evangelho, de Charles Spurgeon. Um livretinho pequenininho, escrito por Steve Laws. E há um relato que me chamou muito a atenção, eu nunca mais me esqueci daquilo. O relato é o seguinte: Spurgeon, todas as vezes que ele subia no púlpito para pregar, ele era um homem pesado, vocês sabem disso. Ele tinha um peso considerável. E o púlpito, naquela época, ficava num piso superior por conta da acústica. Não tinha microfone naquela época. Então, ele tinha que ficar num lugar alto e ele subia ali os degraus daquela escada até chegar no púlpito vagarosamente, por conta do peso. Conta-se que Spurgeon, a cada degrau que pisava, ele dizia assim: eu creio no Espírito Santo. Mais um degrau, eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo até chegar lá em cima para pregar. Meus irmãos, é verdade que todo pregador precisa
professar a sua crença no Espírito Santo, e essa se tornou também a minha prática. Mas essa também tem que ser a sua prática. Mesmo que você não suba para pregar, você lê a Bíblia na tua casa. E você precisa do Mestre Espírito Santo para te ajudar a entender as verdades que foram reveladas. Portanto, você precisa na sua casa, quando abrir esse livro para estudar, você precisa pedir: Espírito Santo, ilumina-me. Me ajude para que esse livro não seja apenas letras mortas, mas que eu encontre nesse livro a letra viva, que vai penetrar o meu coração, que vai mudar a minha alma, que vai mudar a minha vida. Lembre-se, a Bíblia não foi dada para aumentar o seu conhecimento, mas para transformar a sua vida. E ela só transforma a nossa vida quando o Espírito Santo pega essa palavra e penetra ela nos nossos corações. A palavra é como uma espada de dois gumes, corta para todos os lados, é essa palavra. Então eu e você precisamos depender do Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida, principalmente numa leitura bíblica que você faz na sua casa. Que Deus nos livre de fazer uma leitura bíblica, uma devocional ou um devocional apenas para cumprir um calendário de leitura anual. Que Deus nos livre de ler algo ou ler a Bíblia durante a semana para ficar preparado se alguém perguntar se você está lendo a Bíblia, para não passar vergonha. Vergonha é ler a Bíblia e não depender do Espírito Santo. Isso é vergonhoso. Então nós todos precisamos entender que nós temos um grande mestre, o Espírito Santo da verdade que habita em nós. E Ele nos ensinará todas as coisas que aqui estão reveladas. Ele nos ensinará. Então dependa do Espírito Santo, porque senão você sim vai passar vergonha. Mas ainda há uma segunda verdade nesse texto que consola. A verdade de que o Espírito Santo fará os discípulos se lembrarem das verdades ensinadas por Jesus. Veja como o Espírito Santo é completo. Os discípulos não aprenderam tudo. Tudo bem? O Espírito Santo vai ensinar. Tá, e o que eles aprenderam? Não tem problema. O Espírito Santo resolve. Ele vai fazer vocês se lembrarem. A memória de vocês será ativada. Vocês vão recordar de tudo aquilo que Jesus ensinou. Veja aí. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Meus irmãos, às vezes nós temos a impressão de que quando Jesus estava realizando os seus milagres ou fazendo os seus discursos profundos, os discípulos estavam assim. Curou um cego. Calma. Pedro era meio devagar, colando de João, porque João era mais rápido. Não peguei essa. Nossa, Jesus, que discurso é esse? Eu preciso anotar. Nós temos a impressão, às vezes, que os discípulos eles estão anotando tudo o que está acontecendo, eles não estão anotando nada. 3 anos de ministério intenso de Jesus, curando a torta e a direita. Sermão da montanha, sermão profético de Mateus 24, que sermão cumprido, parábolas e tudo mais que a gente tem aqui nos evangelhos. Eles não estão anotando nada. Você já parou para pensar como eles conseguiram se lembrar dessas histórias que estão aqui registradas? Como João consegue lembrar de tantos detalhes? Isso é algo fascinante. Eu não sei o que eu falei com a minha esposa ontem à noite. Não lembro. Como é que eles conseguiram registrar tantas verdades profundas? Um detalhe, eles só foram escrever depois de quase 30 anos após a ressurreição de Jesus. Como é que alguém consegue lembrar as histórias 30 anos depois? Milagre. O Espírito Santo levou os discípulos a recordar de todos os ensinamentos de Jesus. Por isso, esse livro é fantástico. Esse livro é milagroso. Porque se você tivesse que registrar a história de Jesus, se eu desse para você, eu contasse para você aqui, eu ministrasse o sermão da montanha para você aqui nesse momento, e pedisse para agora mesmo você registrar, você ia deixar um monte de coisa passar. Um monte de detalhes. Porque a nossa mente é fraca. Nós perdemos a capacidade de memorizar, de guardar. Mas eles tiveram o auxílio do Espírito Santo. Então, sob inspiração do Espírito Santo, eles se lembraram de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Então veja como é completo.
O que vocês não aprenderam, fiquem tranquilos, meus discípulos, vocês vão aprender tudo com o Mestre Espírito Santo. Tá, mas e as coisas que nós aprendemos, que a gente não tomou nota? E agora? Fiquem tranquilos. Ele vai fazer vocês recordarem dessas verdades que eu ensinei a vocês. Agora, meus irmãos, certamente, nenhum de nós aqui precisamos recordar dos ensinamentos de Jesus para registrar em algum livro, como era o caso dos discípulos. Mas nós precisamos, sim, lembrar constantemente dos ensinamentos que estão registrados nesse livro. Nós precisamos recordar. De certa forma, também, essa promessa, ela se aplica a nós. Porque nossa mente é fraca. Nós não lembramos de coisas que fizemos ontem, anteontem. Sempre que eu converso com algumas pessoas, as pessoas dizem, eu tenho uma dificuldade de guardar, tenho uma dificuldade de memorizar. Bem-vindo à realidade de todos. São poucos que têm uma mente brilhante. Muito poucos. E acho que não é o caso de quase ninguém aqui. Nós nos esforçamos. Nós precisamos lembrar de verdades aprendidas. E o Espírito Santo nos ajuda nisso. E como ajuda? Talvez você já passou por algo do tipo assim. Você precisa dar um conselho a alguém. E você não sabe nem o que falar. Você não tem a menor noção do que você vai falar. Você acabou de receber a ligação, a coisa é mais terrível que você possa imaginar. Aí, de repente, do nada, você lembra de um princípio da palavra de Deus, que está guardado no seu coração, porque você já aprendeu. Lembre-se, o Espírito Santo vai fazer você lembrar do que você aprendeu. Aí, de repente, aquele texto vem à sua mente e você consola. Na verdade, não é você, né? É o Espírito Santo te lembrando. Talvez você já teve a experiência de estar no meio de uma tentação severa, sua carne berrando, você quase caindo, ao ponto de tropeçar, e de repente um texto fica pá na sua cabeça, martelando. Mas martelando de uma forma insuportável, que a sua consciência não permite, e você abandona a tentação e deixa de pecar. Tudo isso acontece, meus irmãos, é porque o Espírito Santo nos lembra de verdades que nós aprendemos. Verdades que nós aprendemos, isso é importante. Não é verdade que vai surgir do nada na sua mente, não vai aparecer um anjo com uma mensagem secreta te entregando, porque o que precisávamos saber já está revelado na palavra de Deus. Precisamos estudar, meditar na dependência do Espírito Santo e confiar que Ele vai nos ajudar a se lembrar de verdades que estão guardadas no nosso coração. Bem, nós já vimos que Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo. Agora nós vamos ver uma outra promessa. Ele promete que eles receberão a paz. Lembre-se, o coração dos discípulos, o coração deles está ali naquele cenáculo perturbado, com medo, angustiado. O mestre vai morrer, vai embora, há uma perseguição em curso, vão prender Jesus e tudo mais. Eles estão sem paz. E aí Jesus acalma eles dizendo, deixo-lhes a paz. Mas que paz é esta? A paz de Cristo. Veja o pronome pessoal, o pronome possessivo aí. A minha paz. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Como bem sabemos. Ele não tinha uma herança para deixar para os seus discípulos. Mas Ele está deixando uma herança importante. Mais importante do que a herança financeira, do que uma casa, do que um cavalinho ou um jumentinho, que era o carro da época. Jesus está dando uma herança espiritual para todos os discípulos dele. Ele está legando, Ele está dando a sua paz. A minha paz lhes dou. Que verdade consoladora é essa? Quanto consolo há nessa promessa? Nós vivemos num mundo turbulento, onde as pessoas estão apavoradas o tempo todo, crise de ansiedade, crise de não sei o quê, todo mundo está desesperado. Nós ficamos angustiados por conta do financeiro, por conta da saúde, por conta dos filhos, por conta da família, por conta de tudo que está à nossa volta. Nosso trabalho, saúde de entes queridos. Mas o cristão, ele pode experimentar e deve experimentar a paz de Cristo. A paz de Cristo.
Essa é a paz de Cristo dada a nós. Mas a paz de Cristo também, ela não é como a paz do mundo. Essa é uma segunda característica do nosso texto aqui. Primeira informação, a paz é a paz de Cristo. A segunda informação é que a paz é diferente da paz do mundo. Deixa eu dizer a vocês aqui algumas diferenças. A paz de Cristo é diferente da paz oferecida pelo mundo de diversas maneiras. Em primeiro lugar, ela é ultra circunstancial. Isso significa que não depende da circunstância. É a paz que nós recebemos em qualquer circunstância. Nós cantamos essa paz que eu sinto em minha alma, não é? Não é porque tudo me vai bem. Se você pensar num contexto de guerra, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, você entende que a paz só é possível quando a guerra cessa. Não é verdade? No contexto de guerra, quando acontece a paz? Quando a paz chega? Quando a guerra cessa. A paz de Cristo não é assim. Ela é ultra circunstancial. Isso significa que você vai receber a paz no meio da guerra. Nem sempre Jesus vai te livrar da guerra, mas Ele vai lá no meio da guerra dar a paz que excede todo entendimento. Nós também descobrimos que a paz de Cristo é diferente da paz do mundo, porque ela é parte do fruto do Espírito. Isso significa que nós só recebemos essa paz por causa do Espírito Santo que habita em nós. Por isso é a paz que excede todo o entendimento. Essa paz não faz sentido humanamente falando. Como eu disse para vocês, paz no sentido bélico é a paz que você tem quando a guerra cessa. Mas a paz de Cristo excede o entendimento ao ponto de você estar em paz no meio da guerra. O tiro está passando, a bala, rojão para tudo quanto é lado, bomba caindo do seu lado. Paz. Somente o cristão pode ter essa paz. Porque, em quinto lugar, essa paz ela é desconhecida pelos incrédulos. O incrédulo não pode jamais experimentar esse tipo de paz, a paz de Cristo. Porque essa paz é exclusiva para os filhos de Deus. Somente os filhos de Deus podem receber essa paz. Porque ela é encontrada somente em Jesus Cristo. Nós também vamos descobrir que essa paz é suficiente para acalmar o coração perturbado e com medo. Veja aí. Na parte final, Jesus diz aos discípulos: não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Não fique com medo. Não fique com o coração turbado. Meus irmãos, como nós claramente notamos aqui, os discípulos eles estavam com medo. E é natural. Nós estaríamos também. Jesus está falando que vai morrer. Judas saiu. A atmosfera toda está pesada. Porque há uma perseguição em curso desde o capítulo 5. Que a coisa foi acentuando cada vez mais. Normal. Temores, perturbações. Como eu disse a vocês, evidentemente o texto está falando de uma paz que é o oposto dos temores, da angústia, da perturbação, que são coisas próprias dessa vida. Mas eu quero dar agora um outro sentido, um outro significado, que não está no texto para a questão da paz, que eu quero fazer uma aplicação a vocês. Eu quero olhar para a palavra paz e eu vou buscar um antônimo dessa palavra diferente. Aqui no texto, paz é o contrário de temores, medo, angústia. E agora eu quero trazer o sentido de guerra. Paz no sentido oposto ao sentido de guerra. Nós sabemos, irmãos, que guerras são trágicas. Guerras deixam feridas, cicatrizes profundas no corpo e na alma. Marcas que duram pela vida toda, por toda a vida. Nós tivemos 2 guerras terríveis na nossa história. Em 1918, após a Primeira Guerra acabar, estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas morreram. E outras 20 milhões ficaram feridas. Que coisa triste. Quanto sofrimento. Depois, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi o conflito militar mais mortal da história. Estima-se que morreram em torno de 70 a 85 milhões de pessoas naquela época. Se você pegar a data lá, 1940, quando acabou a guerra, cerca de 3% da população mundial morreu na guerra.
Sofrimento. Agora eu pergunto a vocês, o que os civis que estavam sendo bombardeados, e até mesmo os soldados esperavam nesse momento? Qual era o maior desejo das pessoas nesse momento? Que a guerra cessasse. Que a paz, a bandeira branca da paz fosse hasteada e a guerra cessasse. Porque viver num ambiente bélico, de guerra, é algo que perturba o coração. Nenhum de nós aqui, por conta da idade, passamos por uma guerra. Graças a Deus por isso, né? Mas eu tenho certeza que você consegue imaginar o sofrimento, a angústia que acontece nesse ambiente de guerra. Você não sabe o que vai acontecer no segundo seguinte, porque pode cair uma bomba na sua casa, pode entrar uma tropa inimiga na sua casa e matar você e toda a sua família. Imagine seu coração. Imagine a angústia que é estar em guerra, em guerra, em guerra, em guerra. Certamente ninguém aqui desejaria entrar em guerra. A não ser que você seja meio doido da cabeça, aí você tem que, colocar a cabeça no lugar. Mas eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui desejaria estar numa guerra. Entrar numa guerra desse tipo. Mas eu tenho que dizer a vocês que alguns aqui estão. E estão numa guerra bem pior do que a Segunda Guerra Mundial. A guerra que alguns aqui se encontram é uma guerra que fará a bomba de Nagasaki e Hiroshima ser Stalin. Uma guerra pior. Existe uma guerra bem pior do que essas guerras que nós vimos ou conhecemos, as guerras mundiais. A guerra contra Deus. É uma guerra contra Deus. Deus é muito mais poderoso do que Hitler, do que os Estados Unidos, do que a Rússia, do que tudo que possa pensar em força bélica nesse mundo. Você pode juntar todos os exércitos do mundo, com toda a sua tecnologia. Deus acaba com tudo, com apenas uma palavra. O fato é, meus irmãos, que a Bíblia descreve aqueles que não creem em Jesus. Aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não se entregaram a Ele de todo o seu coração. A Bíblia descreve estes como inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Estão em guerra contra Deus, não têm paz, não estão em paz com Deus, estão em guerra contra Deus. Nós cantamos uma música aqui que disse assim: antes inimigo, agora contigo à mesa. Antes nós éramos inimigos de Deus por conta da nossa natureza. Agora, como filhos de Deus, nós nos assentamos à mesa para ter comunhão com Ele. Veja Romanos 5:10. Paulo disse assim: se quando éramos inimigos de Deus, veja, éramos inimigos de Deus. Quando não críamos em Deus, quando os irmãos de Roma não criam em Deus, o que eles eram? Inimigos de Deus. Isso significa que se hoje você é alguém que não crê em Jesus, você é inimigo de Deus. Você está numa guerra contra Deus. Paulo diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a sua morte, ou a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Sabe o que significa? Que só existe uma maneira de hastear a bandeira branca da paz. É se entregando a Jesus Cristo. Se entregando a Jesus Cristo. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, Paulo descreve o ser humano da pior maneira possível. Paulo descreve o ser humano sem Deus como alguém que é morto em suas transgressões e pecados, como alguém que é manipulado por Satanás, como alguém que é seduzido e conduzido por sua própria natureza caída. E lá no finalzinho do versículo 3, Paulo diz que somos, por conta disso, merecedores da ira de Deus. Da ira de Deus. Os canhões de Deus estão apontados para você. Uma hora essa ira cairá sobre você. Se você continuar debaixo dessa ira, ou se você continuar rejeitando Jesus Cristo. Os inimigos de Deus são aqueles que são amigos desse mundo, amigos dos prazeres desse mundo. São aqueles que não amam a santidade, porque não podem amar. Tiago 4:4, veja o que ele disse: adúlteros,
Vocês não sabem que a inimizade com o mundo que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ser amigo das coisas do mundo é ser inimigo de Deus. Não dá para conciliar as duas coisas. Ou você é amigo de Deus ou você é inimigo dele. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus, diz Tiago. O fato é, meus amigos, que se você continuar rejeitando o Filho de Deus para viver a sua vida imoral, sua vida porca, mundana, satisfazendo os desejos da sua carne, sabe o que vai acontecer com você? Você continuará inimigo de Deus. E se você permanecer inimigo de Deus até o fim, você vai enfrentar a ira. Você vai enfrentar as tropas do Deus Todo-Poderoso e Ele simplesmente vai te esmagar como alguém que esmaga uma formiga em suas mãos. É isso que Ele vai fazer com você. E quando isso acontecer, Ele te lançará no calabouço eterno, onde você vai experimentar por toda a eternidade o preço de levantar o seu braço contra o Senhor. O preço de rejeitar a voz do Senhor. O preço de não dar ouvidos à voz do Senhor, que fala contigo através da Bíblia, inclusive através de pregações. Talvez você nessa manhã argumente, espera lá, pastor, acho que está exagerando. Eu estou em paz. Eu estou em paz com a minha consciência, pastor. Eu sou uma boa pessoa. Eu não sou tão ruim assim, eu não mereço tudo isso não. Olha, eu até ajudo as pessoas, hein? Sou uma pessoa que, nossa, ajudo todo mundo. Eu ajudo muitas pessoas. Que bom que você faz isso. Que legal que você ajuda as pessoas. Que ótimo que você faz tudo isso. Mas isso não é suficiente para remover a sua condição de inimigo de Deus. Você é apenas um inimigo de Deus que ajuda as pessoas. Porque para remover de você essa condição, ou essa ira eterna que está apontada para você, só existe um meio. É a bandeira da paz de Cristo. É a bandeira da paz de Cristo. E por mais que você pense que você é uma pessoa muito boa, que faz tudo direitinho, cumpre todas as regras, saiba, de acordo com a Bíblia, se você violar o mandamento da palavra de Deus, você é responsável por quebrar todo o mandamento de Deus. Você violou toda a lei de Deus. O que você espera que Deus fará com você? Ele vai te penalizar por quebrar, por desobedecer Deus completamente, desobedecendo a sua lei. Sendo assim, você não pode estar em paz com Deus, coisa nenhuma. Talvez você esteja experimentando a paz do mundo, que é aquela paz que te dá uma ilusão de paz. Mas a paz de Deus você não pode experimentar. Isaías 57, versículo 20 e 21 diz assim: mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Veja a condição dos ímpios. Veja a condição daqueles que não creem em Deus. São como o mar agitado, não há paz. É uma linguagem marítima aqui. Mar agitado para o marinheiro é sinônimo de falta de paz, de preocupação. Ninguém dorme quando o mar está agitado. Todos estão desesperados, só Jesus que dorme. Ninguém dorme quando o mar está agitado. Aí, cujas águas expelem lama e lodo, ou seja, caos. E aí o profeta Isaías termina dizendo: para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Então você não pode ter paz. Ah, meus ouvintes, eu posso te dar um conselho nessa manhã, é esse. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Ele. Porque Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Nos tornássemos justiça de Deus. Há uma guerra em curso, não se iluda. E você nessa guerra se levantou contra o Todo-Poderoso. E um dia essa guerra vai ter um fim. E você será eternamente derrotado. E quando isso acontecer, será tarde demais para você hastear a bandeira da paz. Meus amigos, só uma maneira de ter paz com Deus. Só existe uma forma. É sendo considerado justo por Ele, por Jesus Cristo. Mediante a fé nele, somente assim nós podemos ter paz. Veja o que Romanos 5:1 diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Preste atenção. Tendo sido, pois, justificados. A ideia aqui é ser tratado como um justo. Justo aqui é o oposto de condenado. Justificado pela fé. Pela fé em quem? Pela fé em Jesus Cristo. Então, quando você é justificado pela fé em Cristo. Ou seja, Ele vai tratar você como justo, não mais como um culpado. Porque Ele tratou Jesus como culpado no seu lugar.
Então, por conta disso, o texto continua. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só encontramos a paz, ou só temos paz com Deus, por causa de Jesus Cristo, que nos justifica e nos purifica de todo pecado. Do contrário, não temos paz, estamos em guerra. É verdade, meus irmãos, que por conta do pecado de Adão, toda a raça humana foi lançada debaixo da maldição. Por isso, por causa de Adão, nós nascemos inimigos de Deus. Veja, a transgressão de um homem trouxe condenação a todos os homens. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos capítulo 5, que a dádiva de Deus, através de Jesus Cristo, nos trouxe justificação. Adão arruinou tudo, mas Jesus consertou tudo para nós. Por isso, Paulo disse assim: assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. A transgressão de Adão trouxe condenação, nos colocou numa posição de guerra contra Deus, de inimigo contra Deus. Mas aí então Jesus Cristo vem a esse mundo e com um único ato de justiça, a saber, a sua morte, o seu sangue derramado, a sua obediência ali naquela cruz, ele traz justificação, ele traz vida a todos os homens que creem nele. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, e eu coloco aqui inimigos de Deus, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. A verdadeira paz só conhece aquele que já conhece Jesus, como diz uma antiga canção. Para a gente seguir, a terceira promessa feita é que Jesus voltará para eles. Essa é a terceira palavra consoladora. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam em mim. Meus irmãos, eu não vou gastar muito tempo nesse trecho aqui, porque nós já vimos isso na semana passada. Você deve se lembrar, né? Semana passada, no versículo que diz assim, Jesus disse aos discípulos: voltarei para vocês dentro de um pouco tempo, e o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Jesus já prometeu isso no texto passado, e eu não vou gastar tempo aqui por conta disso. Mas eu quero destacar apenas um trecho aqui que pode parecer confuso para algumas pessoas. O trecho onde é dito assim: o Pai é maior do que eu. Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Por que eu vou destacar essa afirmação de Jesus para vocês? Porque pode ser que um dia você falte no culto domingo de manhã, por conta da sua preguiça, e aí Deus vai enviar um juízo sobre você. Pim-pom, testemunha de Jeová. Abre a porta, 2 testemunhas de Jeová lá. E de repente você, vai lá tentar argumentar contra eles, e você fala: não, eu tenho aprendido no Evangelho de João, lá na igreja, quando eu não falto, que Jesus é Deus. Jesus é divino, e a testemunha de Jeová não acredita nisso. Ela vai usar alguns argumentos, e o principal argumento da testemunha de Jeová é esse: não, mas Jesus disse que o Pai é maior que ele. Se o Pai é maior que ele não pode ser Deus, então ele é um Deus menor, e a gente está certo, bingo, ganhamos o debate. E aí você entra para dentro confuso, fala: e agora? Deixa eu dizer a vocês que, em primeiro lugar, esse argumento não faz nenhum sentido, esse argumento das testemunhas de Jeová. Haja visto que o empenho do evangelista João ao escrever o seu evangelho foi provar a divindade de Jesus. E ele está fazendo isso desde a primeira linha. Como é que começa o evangelho de João? Provando a divindade de Jesus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo é o criador de todas as coisas. Constantemente nós temos falado da divindade de Jesus, principalmente no contexto do capítulo 14, onde Jesus mostra a igualdade dele com o Pai. O capítulo 14 é Jesus mostrando a sua divindade para os discípulos. Aí de repente você olha para o versículo assim isolado e fala: agora, o que será que esse texto quer dizer? Outra informação que eu quero dar a vocês, meus irmãos, é que nós não podemos nunca fazer doutrina em cima de versículo isolado.
Quando você se depara com um texto um pouco obscuro, vamos levar em conta que isso aqui seja obscuro. O que nós fazemos? Nós olhamos essa afirmação à luz de verdades mais claras. Você ficou na dúvida, e agora? Ele é menor do que o Pai em que sentido? Um Deus menor? Você ficou na dúvida. O que fazemos? Olhamos à luz de todo o contexto. À luz de passagens mais claras, como o capítulo 10, versículo 30, por exemplo. Eu e o Pai somos um. E todo o argumento de João ao longo da exposição. Quando a gente olha para tudo isso, nós podemos apenas chegar à conclusão, logo de cara, de que Jesus não está dizendo que Jesus não é divino. Que João não está dizendo que Jesus não é divino. Seria uma coisa meio doida. Ele escreveu para provar a divindade, e ele escreveu que ele não é. Ele está meio parafuso solto aí, o tal de João. Mas eu quero apresentar um texto para vocês, para a gente entender em que sentido Jesus é menor do que o Pai. Logo de cara, você que aprendeu já nos últimos sermões, você vai dizer assim, certamente não é com relação à natureza, eu aprendi. Há uma única essência, uma natureza, 3 pessoas distintas, isso aqui eu já entendi. Mas eu quero saber por que ele falou que ele é menor do que o Pai. Se você estiver conversando com a testemunha de Jeová, você pergunta para eles assim, você acredita que Jesus é menor do que os anjos? Ele vai falar para você, claro que não. Porque eles acreditam que Jesus está acima dos anjos, abaixo de Deus. Ele é menor do que Deus, maior do que os anjos. Na verdade, para eles, Jesus é um anjo. Mas um anjo, na categoria mais elevada. Aí você pergunta, eles vão dizer que não. Aí você pede para eles lerem Hebreus 2:9. Ah, Jesus não é menor do que os anjos? Hebreus 2:9. Vemos, todavia, que aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus coroado de honra e glória por ter sofrido a sua morte. Espera aí. Jesus menor do que os anjos? Isso é estranho, não é? Mas por que Jesus é considerado menor do que os anjos? Por um pouco, temporal. Há um espaço de tempo aqui. Todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Consegue entender por que Jesus foi feito, por um tempo, menor do que os anjos? Por conta da sua humanidade. A sua humanidade foi necessária para que ele fosse o Messias, para que ele morresse numa cruz, para que ele fosse o nosso Salvador. Nós sabemos que a encarnação de Jesus, o fato do Verbo se fazer carne, o colocou num estágio de terrível humilhação. Nós já estudamos sobre a humilhação do Redentor, logo no começo do Evangelho de João. Ele veio a esse mundo caído, podre, e se submeteu a ter uma natureza como a nossa, passível de dor, de sofrimento. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sono. Os anjos não sentiram isso. Então, por um pouco de tempo, ele se tornou menor do que os anjos, porque se tornou como nós. Mas o que aconteceu com Jesus após a sua ressurreição? O que Jesus já disse para nós aqui em alguns versículos, algumas vezes aqui. Não, a gente vai estudar isso ainda. A oração de Jesus. Dá-me a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus é igual a Deus, porque ele é Deus. Então, por conta disso, ele é menor do que o Pai, por conta da sua humanidade, evidentemente. Nós já vimos, irmãos, 3 verdades que consolam. O envio do Espírito Santo como um mestre que ensina e faz lembrar aquilo que aprendemos já anteriormente. A paz de Jesus, que excede todo entendimento. O retorno de Jesus, ele vai voltar para nos buscar. Naquela ocasião, ele voltaria através da pessoa do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. E, por fim, a última promessa, por conta também do nosso tempo, né? A 4ª verdade consoladora é que Jesus vai vencer o seu inimigo. Veja aí. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim.
Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos daqui. Vamos daqui. Claramente, Jesus está se preparando aqui para sair do cenáculo com os seus discípulos. Eles estão ali celebrando a Páscoa judaica. Nesse contexto aqui aconteceram tantas coisas, né? Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus anuncia o traidor, anuncia que Pedro vai negar, institui a ceia do Senhor. E outras coisas que não estão registradas também certamente ocorreram naquela noite. E agora chega a hora de sair, chega a hora de se levantar, chega a hora de encerrar aquela festa. Preciso sair daqui, vamos sair daqui. Foram longas horas juntas com o Senhor Jesus Cristo. Mas antes da saída deles, o Senhor Jesus, ele diz algo que nos chama a atenção no texto. Primeiro, ele diz que já ensinou tudo o que eles precisavam aprender até aquele momento. Ele não ensinou tudo, mas eles aprenderam o que eles precisavam aprender até aquele momento. E agora, não tem como ensinar mais. Eu já falei para vocês tudo o que eu tinha para dizer. Porque agora eu preciso sair daqui. Nós precisamos sair daqui. Mas por quê? Será que é igual o salão alugado? Aqui tem horário para entregar? Sabe por que Jesus tinha que sair? A resposta está aí. Pois o príncipe deste mundo está vindo. Por que Jesus precisa sair? Porque o príncipe deste mundo está vindo. E ele afirma que o príncipe desse mundo não tem nenhum direito sobre ele. Nós devemos nos lembrar das palavras de Jesus a Judas Iscariotes antes dele sair. O que Jesus disse a Judas? O que tem para fazer, vai e faz depressa. E o que Judas tinha para fazer? Entregar Jesus. Agora, a essa altura do campeonato, Judas está vindo com a tropa do templo, com os membros do Sinédrio em volta. Talvez até com alguns soldados romanos para dar segurança. Todos eles estavam indo em direção a Jesus. Judas sabia onde Jesus estava. E agora Jesus, então, ele se levanta com os seus discípulos para sair. Para quê? O que você faria? Você é inocente, você não fez nada de errado. E você descobre que estão vindo te prender injustamente. Você não fez nada, vão te acusar de coisas que você não fez. O que você faria? Corria, fugia. Afinal, eu não fiz nada, por que eu vou ser preso? Vão me matar por algo que eu não fiz? Mas Jesus não faz isso. Ele sai para ir em direção aos seus algozes. Ele vai em direção àqueles que queriam tirar a sua vida, que estavam planejando isso desde o capítulo 5. Isso é impressionante. Isso mostra o controle de Jesus sobre a história, sobre a sua própria vida, sobre a sua própria história. Ele sabe que Judas está vindo, que Judas foi conduzido, guiado por Satanás, que Judas está debaixo da influência do príncipe desse século. Nós sabemos que é uma referência ao diabo, com certeza, por conta de Efésios capítulo 2, que diz lá acerca do príncipe que opera no ar, está atuando nos que vivem na desobediência. Satanás estava atuando no filho da perdição, Judas Iscariotes. E aí Jesus diz aos discípulos algo interessante. Satanás não tem poder sobre mim. A tradução aqui, ela talvez não ajude muito, mas a ideia é que ele não tem nada a dizer a meu respeito. O literal é assim, ele não tem nada a dizer ao meu respeito, mas não faz muito sentido para o português. A ideia é que Satanás não tem nenhuma acusação contra Jesus. Ele está vindo, mas ele não tem domínio sobre mim, porque ele não tem nada a dizer a meu respeito. Jesus nunca violou a lei de Deus. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Diferente de nós, a natureza de Jesus não era caída. Nós sabemos, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo da Virgem Maria. Ele não tinha uma natureza caída como a minha e a sua. Ele foi poupado. Portanto, ele não pecou. Ele não era inimigo de Deus.
E ele não estava debaixo dos ditames de Satanás como eu e você estávamos antes de Cristo nos salvar. Por isso agora Jesus então diz aos seus discípulos, após acalmá-los: ei, calma, eu vou vencer o inimigo, porque eu tenho controle sobre a minha vida. Ele não tem nada contra mim, ele não pode fazer nada contra mim. Não há nada que ele possa dizer ao meu respeito. Fiquem tranquilos, Jesus vai vencer o inimigo. E ele de fato venceu. Meus irmãos, nós, quando olhamos a história da redenção, quando lemos a Bíblia, nós olhamos sobre uma ótica, sobre uma lente, e a lente da redenção. Nós olhamos lá para Gênesis 3,15 e nós encontramos a primeira promessa da vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Após o casal cair, Deus prometeu que enviaria o descendente da mulher, e esse descendente pisaria a cabeça da serpente. Teria seu calcanhar, sim, ferido, é verdade, mas esmagaria a cabeça da serpente. E agora essa serpente está vindo em direção a Jesus para prendê-lo. Mas Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai vencer. Mas para isso, para que a vontade soberana de Deus se cumpra, para que a história da redenção aconteça, é preciso que o calcanhar de Jesus seja ferido pela serpente. E é isso que vai acontecer. Jesus então diz aos seus discípulos: olha, o príncipe desse mundo está vindo. Ele vai me prender, vai acontecer tudo, a tragédia que a gente conhece. Mas todavia, Jesus disse, está aí no seu texto, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai. O mundo precisa saber que eu amo o Pai e que eu faço apenas aquilo que o Pai me ordenou. O Pai me ordenou ir para a cruz. O Pai me ordenou se entregar dessa forma. O Pai me ordenou, porque eu amo o Pai, eu vou obedecer. Você deve se lembrar que nesse contexto Jesus disse aos discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora Jesus vai ensinar isso na prática. Na prática. Jesus recebeu uma ordem, um mandamento do Pai. E ele ama o Pai. Por isso ele vai obedecer ao Pai. E ele vai enfrentar os seus algozes. Vai ser entregue como um cordeiro mudo que vai para o matadouro. Vai morrer. Vai ser pendurado numa cruz. E vai vencer os seus inimigos lá naquela cruz. Porque é lá que Jesus derrotou os seus inimigos. Lá que Jesus conquistou a nossa redenção, a nossa justificação, a nossa salvação. Aos olhos humanos, o príncipe desse mundo venceu. Mas da ótica divina, nosso Senhor triunfou sobre eles na cruz, conforme está escrito em Colossenses. O Senhor triunfou sobre os seus inimigos na cruz. A cruz é o sinônimo de vitória para Jesus e para o povo da nova aliança. Aconteceu tudo o que Deus quis. Tudo o que Deus decretou. Essa foi a vontade de Deus. E a vontade de Deus inclui a morte do seu filho. Ainda bem, porque senão seria a nossa morte. Ainda bem, porque senão não haveria esperança para nós. Isso não é uma verdade consoladora? Claro que é. Claro que é. Ninguém pode se levantar contra os escolhidos de Deus. Quem pode? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que poderá nos afastar do amor de Deus? Morte, tribulações, guerras, perseguições, todo tipo de mal. O quê? Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente nada. Jesus venceu o inimigo. E nós vencemos com ele. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Vamos orar, meus irmãos.